Módulo 80. Energia e potência elétricas. Questão número 1. Um aparelho elétrico, quando ligado em 110 volts, é percorrido por uma corrente elétrica de 10 amperes. Determine a sua potência elétrica. Então, o que o problema está falando? Ele está falando que a DDP é igual a 110 volts. E ele é percorrido por uma corrente elétrica. Corrente elétrica é representado pela letra I e ela é igual a 10 amperes. Determine a sua potência elétrica, certo? Então, toda vez que eu estiver falando em potência elétrica, eu lembro do pintinho. O pintinho faz pio, certo? Então, eu sei que potência é igual a 10 vezes o 110. Então, eu vou ter uma potência de 1.100 watts, certo? Questão número 2. Uma lâmpada incandescente de dados nominais 127 volts e 100 watts encontra-se ligados a uma tensão de 127 volts. Determine a intensidade da corrente elétrica que se estabelece nesse circuito. Então, o que o problema falou? Ele falou que a DDP é igual a 127 volts. E ele tem uma potência igual a 100 watts. Ele quer saber o quê? Corrente elétrica. Corrente elétrica é o I. Então, lembrando que o pintinho faz pio, então fica 100 é igual a I vezes 127. Então, I é igual a 100 divididos por 127. Isso aí vai dar algo em torno de 0,79 ampere. Beleza? Questão número 3. Uma questãozinha do Enem. Todo carro possui uma caixa de fusíveis que são utilizados para a proteção dos circuitos elétricos. Os fusíveis são constituídos de um material de baixo ponto de fusão, como o estanho, por exemplo, e se fundem quando percorrido por uma corrente elétrica igual ou maior do que aquela que são capazes de suportar. O quadro a seguir mostra uma série de fusíveis e os valores de correntes por eles suportados. Azul, amarelo, laranja, preto e vermelho. Então, tem aí as correntes elétricas de cada um deles. Então, ele fala assim, um farol usa uma lâmpada de gás halógeno de 55 watts de potência que opera com 36 volts. Os dois faróis foram ligados separadamente, com um fusível para cada um. Mas após mau funcionamento, o motorista passou a conectá-los em paralelo, usando apenas um fusível. Dessa forma, admitindo-se que a fiação suporte a carga dos dois faróis, o menor valor de fusível adequado para a proteção do novo circuito é... Bom, o que ele falou? Ele falou que a potência dos faróis é de 55 watts, está aqui. E eles operam numa DDP de 36 volts, certo? Então, o que ele quer saber? Ele quer saber a corrente elétrica. Então, o que eu vou fazer? Eu lembro que o pintinho faz pio, certo? Então, eu tenho que 55 é igual a 36I. Então, I é igual a 55 divididos por 36. Isso vai me dar algo em torno de 1,52 ampere. Então, o que eu sei? Cada farol suporta 1,52 ampere. Só que ele falou que aqui, ó,
ligou os 2 faróis. Então, qual vai ser a nova corrente? Então, eu vou botar assim, I de 2 faróis. Ela vai ser o quê? Exatamente o dobro da corrente dos faróis. Se são 2 faróis, então isso aqui vai ser o quê? I dos 2 faróis, que eu vou botar assim, vai ser 2 vezes 1,52. Então, a I dos 2 faróis vai ser igual a 3,04 ampere. Certo? Aí, eu venho aqui na tabela e vejo, né? Se eu botar um fusível de 2 ampere, ele vai queimar, porque os 2 faróis vão consumir 4 ampere. Então, o melhor fusível seria o de 5 ampere. O de 5 ampere é o laranja, então a letra certa é a letra C. Beleza? Questão número 4. A instalação elétrica de uma casa envolve várias etapas, desde a alocação dos dispositivos, instrumentos e aparelhos elétricos até a escolha dos materiais que compõem, passando pelo dimensionamento da potência requerida, da fiação necessária, dos eletrodutos, entre outras. Para cada aparelho elétrico, existe um valor da potência associada. Valores típicos de potência para alguns aparelhos elétricos são apresentados no quadro seguinte. Então, ele colocou aqui, ó, aparelho de som 120 watts, chuveiro de 3.000 watts, ferro elétrico 500 watts, televisor 200 watts, geladeira 200 e rádio 50 watts. A escolha das lâmpadas é essencial para a obtenção de uma boa iluminação. A potência deverá estar de acordo com o tamanho do cômodo a ser iluminado. O quadro a seguir mostra a relação entre as áreas dos cômodos, em metros quadrados, e as potências das lâmpadas em watts, e foi utilizado como referência para o primeiro pavimento de uma residência. Então, o que ele falou? Se o cômodo for até 6 metros quadrados, e esse cômodo for sala, copa ou cozinha, a lâmpada que eu uso é 60 watts. Se for quarto, varanda e corredor, 60 watts. Se for banheiro, 60 watts. De 6 metros a 7 metros e meio, 100 watts, 100 watts e 60. De 7,5 a 10,5, 100 para todo mundo. Beleza? Então, ele falou assim, ó, para efeitos de cálculo das áreas, as paredes são desprezadas. Considerando a planta baixa fornecida com todos os aparelhos em funcionamento, a potência total em watts deverá ser D. Bom, vamos lá. O que eu vou fazer primeiro? Logo de cara, a gente tem que lembrar que a primeira coisa a se fazer é calcular a área dos cômodos, certo? E associar a potência da lâmpada, certo? Então, se a gente for dar uma olhada ali, eu vou ter a cozinha, o corredor, a sala e o banheiro, certo? Então, se eu for ver a cozinha, olha só, a cozinha ela tem 3 metros de largura por 3 metros de comprimento, certo? Então, olha o que eu vou fazer aqui, ó. A primeira coisa que eu vou botar é a cozinha. A área da cozinha vai ser 3 metros de largura por 3 metros de comprimento. Isso vai me dar 9 metros quadrados.
9 metros quadrados para uma cozinha, ela está aqui, ó, de 7,5 a 10,5. A lâmpada da cozinha vai ser uma lâmpada de 100 watts, beleza? O outro cômodo que a gente pode fazer é o corredor. Vamos dar uma olhada no corredor. O corredor é esse pedaço aqui, né? Então, vamos pensar. O corredor, ele tem um... Ó, o corredor... Vou botar aqui. O corredor, ele vai ter 3 metros por 0,90 metros. 3 vezes 9, 27 metros quadrados. 27 metros quadrados para um corredor, 2,7 metros quadrados para um corredor, vai ser uma lâmpada de 60 watts. Agora, o próximo que eu vou botar é a sala. Tá? Vamos lá. Na sala, eu vou ter 3 metros e 2,80, certo? Então, a gente sabe que a sala é 3 metros por 2,80 metros. Isso vai me dar 8,4 metros quadrados. 8,4 metros quadrados para uma sala, aqui, sala, é uma lâmpada de 100 watts. Então, uma lâmpada de 100 watts. E o último cômodo ali é o banheiro. Para o banheiro, a gente vai ter 2,10 e 1,5 metro, não é? Então, eu vou fazer assim, ó. Para o banheiro, 2,10 metros vezes 1,5 metro. Isso aqui vai me dar 2,15 metros quadrados. 2,15 metros quadrados para um banheiro, a lâmpada é de 60 watts. Então, qual é a potência total das lâmpadas da casa? 100, 200, 320 watts. Então, eu tenho 320 watts só de lâmpada. Beleza? Então, olha só, eu vou escrever assim: potência das lâmpadas igual a 320 watts, certo? Agora, vamos pensar, qual é a segunda? Eu tenho que fazer a potência dos aparelhos elétricos, certo? Então, vamos lá. Qual é o primeiro aparelho que a gente vai pegar? Vamos dar uma olhada lá em cima, ó. O cara tem um televisor, um aparelho de som, um chuveiro, um rádio, um ferro elétrico e uma geladeira. Então, eu vou listar esses caras ali. Vamos lá. O primeiro que eu vou ter é o aparelho de som, depois o chuveiro, certo? Depois do chuveiro, eu tenho o ferro, depois do ferro, a TV, uma geladeira e depois da geladeira eu tenho
o rádio. Certo? Agora, olhando naquela tabela de potência, cadê a tabela de potência? Essa tabela de potência, a gente vai ter o seguinte, ó, o aparelho de som, ele tem 120 watts. O chuveiro elétrico, 3.000 watts. Certo? O ferro de passar, 500 watts. A TV, 200 watts. A geladeira, 200 watts. E o rádio, 50 watts. Vou somar isso tudo. 120, 3.000, 3.620, 6.720... 1.000, né? Eu vou ter 4.070 watts de aparelho, certo? Só que o problema está pedindo qual é a potência total da casa. Olha aqui, ó, a potência total em watts. Cara, a potência total vai ser a potência da lâmpada mais a potência dos aparelhos, certo? Então, eu sei que a potência total vai ser 320 watts de lâmpada mais 4.070 de aparelho. 4.070 de aparelho. Isso aqui vai me dar quanto? 4.390 watts. 4.390 watts, letra D. Beleza? Última questão. Por sua baixa eficiência energética, as lâmpadas incandescentes deixarão de ser comercializadas para uso doméstico comum no Brasil. Essas lâmpadas, apenas 5% da energia elétrica consumida é convertida em luz visível, sendo o restante transformado em calor. Considerando uma lâmpada incandescente de 60 watts de potência elétrica, qual é a energia perdida em forma de calor em operação em 1 hora? Então, o que eu sei? Ele falou que a potência é igual a 60 watts. E ela vai funcionar por um tempo de 1 hora, certo? Não, ela aproveita só 5% dessa energia. Então, a gente pode pensar o seguinte, ela perde o quê? 95%, certo? Aí, o que eu vou fazer? Ele está perguntando o seguinte, a energia elétrica perdida. Então, a gente tem que lembrar o seguinte, que energia elétrica é igual a potência vezes o tempo, certo? Então, nesse caso, a energia perdida vai ser igual a 95%, que é o que ele perde, vezes a potência de 60, vezes o tempo, que é de 3.600 segundos, certo? Então, olha o que a gente vai fazer. A energia perdida vai ser igual 95% é a mesma coisa que 0,95 vezes 60 vezes 3.600 segundos. Então, a energia perdida vai ser igual a 205.200 joules. Ah, Bola, por que você usou segundos em vez de hora? Exatamente porque a resposta está em joules.
e quando a resposta é em joules, a gente usa os segundos, beleza? Então é isso, acabou mais uma lista de exercício. Abraço!